Olá, queridos, graça e paz. Eu sou Mateus Aguilar e eu quero dividir esse tempo com você. Nesse dia eu quero falar algo muito importante sobre o poder e a eficácia da palavra. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, versículo 12, ela diz assim: porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra entre a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do coração. Bom, veja bem, existem muitas pessoas que ainda não conseguiram desbloquear a sua mentalidade, porque elas não conheceram de fato quais são as armas que estão disponíveis e que são necessárias para que elas possam ter uma inteligência além das coisas naturais. Sabe, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos começar a entender de que a palavra de Deus ela consegue nos colocar numa posição onde nós conseguimos desbloquear algumas barreiras que muitas vezes elas são formadas em nossas emoções. E sabe, queridos, eu quero começar dizendo o seguinte: você é a expressão da sua mente. O que você é hoje é a expressão da sua mente, a pessoa que você é hoje. A sua mentalidade é a expressão do conteúdo da sua mente e da maneira de como ela funciona. Preste atenção numa coisa, em Provérbios capítulo 23, versículo 7 diz assim, que assim como vê o teu coração, assim você é. Deixa eu começar dizendo algo muito importante. A sua vida é a totalidade da sua personalidade. A maneira como você vive e o que você faz e o caráter de suas palavras. Resumindo, diante desse versículo, nós somos exatamente a expressão da nossa mente. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vamos começar a compreender de que Jesus ele sempre deu uma grande importância acerca do resultado da palavra e sobre todas as informações que ele construíra na vida dos seus discípulos. Presta atenção numa coisa, quando nós passamos a olhar para o cenário da vida de Jesus, nós começamos a compreender de que ele era um construtor de pessoas. Ele estava sempre disponível para ensinar as pessoas e como fazê-las com que elas consigam serem construtivas em seus resultados. Olha só, preste atenção numa coisa, para que nós consigamos saber como o nosso resultado será pertinente à palavra, a primeira coisa que nós precisamos fazer é interpretar a palavra de Deus com a sua própria revelação por meio do Espírito. Existem muitas pessoas que estão perdidas e não conseguem sair de algumas situações e muitas vezes parecem que elas estão num túnel sem fim quando não vai chegar nunca numa saída. Mas deixa eu te dizer uma coisa, isso chega ao fim a partir do momento que você começa a ampliar a sua mentalidade. E sabe, queridos, quando nós falamos sobre mentalidade, nós vamos começar a partir para o princípio da palavra metanoia, que vem do significado de metanous. E a tradução dessa palavra metanous significa meta, ampliação, nous, da sua inteligência. Sabe de uma coisa? Deus ele quer ampliar a sua inteligência. Agora, como é necessário para isso acontecer? O que é necessário eu fazer para isso acontecer? A partir do momento que você começa a vivenciar os desígnios da palavra até que ela se transforme numa revelação em seu coração. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem muitas pessoas que estão passando por grandes problemas expressivos em suas emoções, que muitas vezes elas conseguem apenas defender aquilo que elas estão pensando ou vendo com seus olhos naturais. Mas sabe, queridos, quando eu olho para a palavra de Deus, eu entendo que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 3, versículo 5, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Bom, preste atenção numa coisa, o grande papel do Senhor em nossa vida é nos trazer a instrução e trabalhar a palavra em nosso caráter até que nós, por nós renovarmos a nossa mente, nós conseguiremos entender quais são os pensamentos de Deus. Às vezes eu fico observando pessoas e como elas agem em relação a Deus e elas começam a ter algumas atitudes que parecem que muitas vezes Deus e elas estão separadas, mas não, deixa eu te dizer uma coisa. A partir do momento que você nasceu de novo, a sua vida com Cristo, ela se torna uma, a sua vida em Deus se torna uma só. Por quê? Porque agora vocês estão vivendo por meio de só um Espírito. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa.
O diabo, ele é especialista em lançar palavras em suas mentes, ele é especialista em trazer para o seu coração condenações que fazem com que você possa acreditar em alguns pensamentos que na verdade não são pensamentos que se referem de quem vocês são hoje em Deus. Preste atenção numa coisa, em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5 diz assim: e destruirmos todos os argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Olha só que interessante, queridos, quando o apóstolo Paulo começa a nos mostrar que nós é quem destruímos os argumentos. Sabe por que a Bíblia está dizendo que nós destruímos os argumentos? Porque agora você tem uma ferramenta muito poderosa que se chama a palavra de Deus, e essa palavra de Deus ela precisa ser executada com a sua boca, a ponto de você fazer com que todas as coisas que estão pautadas na palavra se tornem uma verdade para você e para a sua vida. Muitas pessoas ainda não conseguiram entender isso, e é por isso que muitas vezes elas estão guerreando firmemente com a sua mentalidade, a ponto de estarem entrando em colapsos emocionais, a ponto de começarem a entrar em cansaços, e isso vai causando estresse até que a pessoa não consegue mais ter o controle de toda a situação. Veja bem, preste atenção numa coisa: uma pessoa que não consegue se livrar do distúrbio emocional, automaticamente ela vai começando a construir alguns monstros, algumas barreiras dentro das suas emoções que na verdade não existem. Mas todas essas barreiras começam a trazer para ela um cansaço, a ponto de fazer com que todo esse estresse mental comece a ocasionar alguns percalços em suas imunidades, a ponto de fazer com que as pessoas comecem a ficar vulneráveis em seus corpos, e aí o diabo começará a ter conhecimento da fraqueza e começar a provocar as doenças. Entenda uma coisa: para que você consiga vivenciar uma vida completamente saudável emocionalmente, você precisa entender de que você tem a arma correta para destruir os argumentos, e essa destruição de argumentos, ela só será conivente quando você começar a levar a palavra para o cenário em que você está vivendo. Em 2 Coríntios 2,14 diz: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de atendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Versículo 15 diz assim: mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa: quando você começa a entender de que você tem essas armas, você começa a aumentar o seu valor. E deixa eu te dizer uma coisa: para que você aumente o seu valor, administrar a sua mente é o princípio primordial para aumentar o valor que você tem, multiplicando o seu sucesso, aprimorando o nível da sua situação e assim ampliando todos os seus bens. Deixa eu te dizer uma coisa: talvez você tenha se esforçado muito e feito tudo o que pensava ser possível acerca de algo, sem ter muito sucesso. O que mais você pode fazer? Bem, por que você não começa então pelo gerenciamento da sua mente? Você pode gerir a sua mente de outro modo em relação a esse assunto? Sim, claro. Pode avaliar discos rígidos da sua mente e ver que arquivos precisam ser deletados e que novos arquivos precisam se instalar? Sim. A Bíblia diz em Romanos 12:2 o seguinte: não vos conformeis com o sistema deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Sabe por que eu dei o exemplo de você começar a deletar arquivos velhos e baixar coisas novas? A partir do momento que você começa a renovar a sua mente, Deus começa a trazer para você novas visões, começa a trazer para você novos projetos, começa a trazer para você novas inspirações, começa a trazer para você novos pensamentos, a ponto de você começar a destruir todos os argumentos que estavam tentando paralisar o seu sucesso e o seu destino. Deixa eu te dizer uma coisa: você é muito maior do que a sua alma.
Olha só que interessante isso. Por que eu estou dizendo que você é muito maior do que a sua alma? Porque a sua alma, ela vai trabalhar com aquilo que os teus olhos naturais estão apontando, estão vendo. A alma, em todo o tempo, ela começa a trabalhar com aquilo que faz ela perceber os 5 sentidos. Tudo aquilo que é comum, que é natural, aquilo que é normal para as pessoas. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu li agora há pouco que Paulo diz, mas aquele que é espiritual discerne as coisas de uma forma espiritual, ou seja, pelo Espírito, segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 15. E sabe, ele diz no versículo 16, eu vou repetir, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Agora, deixa eu trazer para você aqui uma revelação sobre esse versículo 16, que nós, porém, temos a mente de Cristo. Por que Paulo está dizendo que nós temos a mente de Cristo? Talvez você esteja pensando pensando e dizendo assim, mas será que não é prepotência demais eu ter a mente de Cristo? Não é prepotência demais, porque o próprio Jesus, ele disse isso em João capítulo 15, versículo 7, ele disse, se vocês estiveres em mim e as minhas palavras em vocês, pedireis o que quiseres e vos será feito. Agora preste atenção, você consegue falar algo que você não pensa? Você consegue liberar palavras sem que isso tenha passado pelo seu sistema psicossomático? Não. Porque ninguém consegue falar sem pensar. Isso é um ditado muito popular, errôneo. Eu falei sem pensar? Não, na verdade, muitas vezes nós não temos controle ao falar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, quando nós começamos a perceber que Jesus disse, olha, se vocês estiverem em mim, as minhas palavras em vocês, ele está dizendo, olha, quem está em mim tem os meus pensamentos e libera as minhas palavras. Ou seja, em outra visão, deixa eu te dizer uma coisa, se Jesus, ele disse para Lázaro, vem para fora, ele te deu a oportunidade de você ressuscitar esses mortos, porque você pode ter a mesma ampliação de inteligência, de pensamento e de ousadia. O que vai determinar com que você tenha os resultados sobrenaturais é o dado momento em que você decide viver uma vida completamente ousada em Deus. Sabe, eu vejo muitas pessoas lidando com lutas, mas sabe, queridos, eu percebo que Deus nos ensinou a vencê-las e não lidar com elas. É por isso que nós precisamos começar a entender que nós precisamos liberar os nossos pensamentos para trabalharem de uma forma correta e equilibrada na palavra. Por que isso? Porque quando nós começamos a olhar para a palavra de Deus, ela vai começar a trazer para nós a divisão da alma e do espírito, como eu comecei dizendo em Hebreus 4:12. E o que vai fazer com que você tenha essa divisão é exatamente quando você começar a ampliar os seus pensamentos, a ponto da palavra de Deus começar a separar a reação da alma, que é humana, que é frágil, que é fraca, que é limitada, para a visão do Espírito, que vai levar você para inspirações, que vai levar você para uma inteligência espiritual e eficaz, a ponto de você começar a perceber de que Deus está sempre pronto para realizar coisas extraordinárias junto com você. Deixa eu te dizer uma coisa, assim como o sistema nervoso é uma parte integral do corpo humano, a alma é inseparável do espírito humano. Ela pertence a ele e funciona juntamente com o espírito humano. Deixa eu te dizer uma coisa, queridos, mas para que eu consiga entender que eu possa ter um resultado completamente diferente daquilo que eu estou vivendo hoje, eu preciso sair do cenário da mente derrotada. E quando eu começo a explorar a palavra de Deus, eu começo a perceber de que ela está me dando capacidade de interpretar a sua vontade e conseguir separar o homem exterior do homem interior. Sabe, queridos, há uma grande probabilidade de derrota na vida das pessoas e principalmente dos cristãos, porque muitos deles estão frequentando as igrejas, eles estão frequentando os clubes sociais, mas eles não estão percebendo de que eles precisam o tempo todo alimentar o teu espírito, assim como eles alimentam os seus próprios corpos. Queridos, eu quero deixar essa mensagem para você nesse dia, para fazer com que você entenda de que você não vive por aquilo que você vê, você vive por aquilo que você crê. Paulo disse isso em 2 Coríntios, capítulo 5. Ele disse isso. E sabe, versículo 7, né? Então, quando você passa a perceber isso,
nós começamos a traduzir a vontade de Deus quando a sua palavra ela passa a ser explorada e levada para o cenário em que nós estamos vivendo, a ponto desse cenário começar a entender de que Deus operou em mim e eu posso liberar a palavra para que esse cenário possa começar a ser construído segundo aquilo que eu creio, diante daquilo que a palavra fala. Eu quero dizer para você, solte as sacolas de pedra, solte os pesos, solte tudo aquilo que está tentando paralisar os teus pensamentos e provavelmente paralisando o seu bem-estar. Quando você começar a trazer a palavra a ser traduzida através da sua boca, os teus resultados psicossomáticos começarão a entender de que você não é refém de nenhum só problema. Que Deus continue te abençoando, que você tenha um dia extraordinário e que você viva completamente os planos que Deus tem para você. Deus abençoe você, em nome de Jesus.